Aleluya. Y tú no erraste tu camino. Está perfecto, en un lugar perfecto para recibir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a escucharla y vamos a cantar. Después también orar al Señor lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amém. Glória a Deus, toda a honra e a glória ao Senhor. Amém. Todos vocês entendem bem português? Entendemos, hermana, entendemos. Porque se não entendem, eu vou falar em espanhol Entendemos ou todo. em guarani. Não há problema. Amém? Amém. Então, primeiro eu vou apresentar-me. Eu sou Lucila e meu esposo Almir. E também eu tenho 54 anos, tenho 3 filhos, 3 nueras, 2 nietas, un nieto y más una nietita que viene. Pero casi 10 años atrás, los médicos me dijeron que yo no ia ver os meus netos, segundo o diagnóstico. Eu quero começar falando para a igreja que não importa o diagnóstico. Amém? Amém. E eu quero falar para a igreja que vocês são escolhidos de Deus. Vocês já ouviram falar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Lá em João capítulo 15, 16 está escrito assim, que o Senhor, Ele disse, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. E tudo que vocês então pedirem em nome de Jesus, Ele concederá. Aleluia. Só que há quase mais de 10 anos, eu tive um encontro com Deus. Eu era católica, eu não conhecia a verdade. Nunca ninguém tinha me falado do Evangelho do Deus que ressuscitou. Então eu sofri muito até eu ter esse encontro com Ele. Quando que eu tive o encontro com o Senhor? Eu quero falar para a igreja que aqui, inclusive, eu anotei tudo, eu esqueci lá minhas anotações, mas o Espírito Santo vai me usar e eu vou entregar o recado para a igreja. Porque hoje é o dia da oportunidade. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, uma certa noite, eu tinha um sonho, eu sou paraguaia. Só que quando eu era pequena, eu tinha um sonho de me casar com um brasileiro e morar no Brasil e ser dona de casa. A irmã aqui, ela queria fazer uma faculdade. O meu sonho era ser dona de casa e morar no Brasil e falar em português. E Deus, então, quando Deus escolhe a gente, aqui, depois eu vou trazer uma outra oportunidade, aqui em 2 Samuel está escrito assim, que se hoje a gente obedecer os mandamentos de Deus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos elas, então, através da nossa obediência, a nossa descendência será poderosa aqui na terra e a promessa de Deus é para sempre para a nossa descendência. Que responsabilidade, igreja, vocês estão entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Então, Deus realizou meu sonho de me levar para o Brasil. Eu fiz 12 anos no Brasil. Eu comecei a aprender, eu não sabia falar água em português e Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Só que quando eu me casei, eu não conhecia a palavra. Tanto eu quanto ele, a gente bebia e enquanto a gente não conhece, a gente acha normal aquilo que não é normal. Então, uma certa noite, eu já tinha os meus 3 filhos e eu era desesperadamente ciumenta. Então eu não via a qualidade do meu marido. Para mim que ele só me traía, vamos dizer assim. Só que uma certa noite eu falei, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me suicidar, porque eu sou a mais infeliz. Olha que mentira do diabo, não é assim? E aí eu falei, não, vou tirar a minha vida, mas eu vou fazer uma carta de despedida. E aí eu peguei, fui na copa assim na minha casa, ali tinha uma mesa e tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha abrido a Bíblia na minha vida. E quando eu estava fazendo aquela carta de despedida, então, o Senhor que já estava comigo, porque quando a gente é escolhido, ninguém pode nos parar, amém, igreja? Amém. Que privilégio, se a gente é escolhido, tem pessoas que não são escolhidas, né? Assim, a gente tem que ter a fé inteligente, mas vamos obedecer para a gente ser feliz. Algo que eu tenho pregado muito para as pessoas, que as bênçãos de Deus é para os obedientes. Vale a pena obedecer, porque Deus, Ele cumpre a palavra dele. Ele disse que Ele vela sobre
tá? Depois eu leio na casa de vocês. Eu prego a Bíblia, tá bom, igreja? Então, eu fazendo aquela carta de despedida, que é aquele monte de coisa que não era verdade, de repente eu vejo uma Bíblia na minha mesa e eu decido abrir. Eu estava num desespero de querer tirar minha vida. Eu queria sair na BR e eu planejei tudo. E aí eu abri a Bíblia a primeira vez. Eu vou ler para a igreja. A 2 Crônica 7, capítulo 14. Olha só o que Deus falou para mim. Ele disse assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarás abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Amém. E então eu tive assim um encontro com Deus como nunca tive. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes, uma alegria tal que eu entendi aqui que eu era orgulhosa. Entenda, porque quando a gente está na razão, a gente só quer culpar os outros, a gente, quando estamos na razão, e a gente não pode, nós não podemos mais viver na razão, mas sim por fé. Entenda? E aqui é que está o segredo. Eu quero explicar o que eu entendi aqui. Se nós somos escolhidos, então logo nós somos povo de Deus, não é assim? Então somos povo de Deus, mas se nós chamarmos pelo nome dele, buscarmos dele do alto e nós humilharmos, a gente precisa se humilhar, entrar na presença de Deus com confiança. Ele é invisível, mas real, ele não falha, a palavra dele não volta vazia, ele é verdadeiro. Então, se nós buscarmos a face dele, se humilharmos e se convertermos dos nossos maus caminhos, vocês acreditam, igreja? Esse daqui já vai fazer mais de 17 anos. Eu nunca mais quis beber, eu nunca mais fumei, eu fumava desde os 4 anos de idade. E nessa noite, quando o Senhor me visitou, eu nunca mais, parece que eu nunca fumei na minha vida, parece que eu nunca bebi na minha vida. Então, eu entendi, porque quando a gente tem um encontro com Deus, Ele mostra para a gente os nossos erros claramente. Porque se fosse uma amiga que me falava dos meus erros, eu talvez brigaria com ela, porque eu estava na minha razão. Por isso que quando a pessoa ainda não tem encontro com Deus, a gente não deve levar em consideração o que as pessoas fazem para nós, o que falam. A gente só tem que orar pelas pessoas, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados. E aí eu falei assim para o Senhor: Pai, me ajude a amar. Eu entendi que eu não amava. Eu tinha um sentimento egoísta, porque só eu queria ter razão. Eu achava que o meu marido nem era mais ser humano, e Deus me fez entender. Eu falei: Pai, me ensina a amar as pessoas, porque somente o amor tudo entende, tudo suporta, tudo crê. Quem ama sofre, não se alegra com a injustiça. O amor verdadeiro não acaba, e esse amor verdadeiro somente é de Deus, não é terrena. Porque lá em Tiago fala que tem a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto, que é pura. Antes de tudo, ela é pura, ela é pacífica, ela é bondosa, ela é amigável, e os seus frutos produzem paz, as suas sementes e misericórdia. E então, também nós temos que adorar o Senhor. Quem que o Senhor busca nesses últimos tempos? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, tem os falsos adoradores, não é assim? Então, a gente precisa entender e se converter verdadeiramente à palavra de Deus, a Deus, ao Deus vivo, que Ele está presente. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele assiste tudo, Ele sabe tudo de nós, Ele sabe a intenção do coração do homem, tudo Ele sabe de nós. Então nada não se esconde
dos olhos de Deus. Então aqui eu entendi, eu falei, Senhor, me ensina a ser humilde e me ensina a amar as pessoas. E eu estudei pouco, sabe, igreja? Eu nem sabia ler direito, eu misturava todas as letras, né? Nem eu entendia, nem as pessoas. Então, eu falei, Senhor, me ensina a memorizar a Sagrada Escritura para ensinar as pessoas aquilo que eu recebi do Senhor. Algo tão maravilhoso, porque não tinha bebida, não tinha nada que me desse tanta alegria igual eu recebi naquela noite quando eu tive o encontro com Deus. Eu senti uma paz como eu nunca senti na minha vida. E aqui, o que eu entendi? Se converter dos seus maus caminhos. Logo eu já não queria mais beber, nem fumar, e eu queria já amar as pessoas. Olha que legal, que lindo. Então, e buscar a minha face. Eu comecei a buscar de Deus. Eu comecei a ter tanta sede de Deus que eu procurava todas onde passava oração na televisão. Eu só queria ouvir a palavra. E eu comecei a adorar o Senhor sem mesmo, eu não sabia nem como, mas eu comecei a orar, a adorar o Senhor. E comecei a buscar a face dele e me converter dos meus maus caminhos. E quando as vizinhas vinham falar mal de alguém, eu já falava, não, ela tem qualidade, vamos orar por ela. E eu comecei já a ter uma vida, porque a gente tem que ter mudança de vida, entende? Isso é automático, não é por força nem por violência, mas é com alegria no coração. E aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu preciso explicar tudo isso antes para vocês entenderem. E aí então, dos maus caminhos. Então, olha só, Deus, ele tem as suas condições. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. É o nosso coração, a terra. Então, ele perdoou todos os meus pecados. E aí então eu comecei a procurar agradar ele. Agora estarão abertos os meus olhos e atento o meu coração, o meu ouvido, a oração deste lugar. E eu entendi que Deus estava me ouvindo. Eu já comecei a ter fé. Ele já me deu o dom da fé. Eu já comecei a orar com fé. Porque agora escolhi. Olha, novamente ele escolhendo a gente. Porque lá em Provérbios capítulo 4, versículo 22, está escrito assim: que a palavra de Deus é vida para quem encontra, para quem entendê-la, e é saúde para todo o corpo. Olha que boa notícia, não é assim? E aqui ele disse: escolhi para santificar, e santifiquei esta casa, porque aqui ele já tinha perdoado meus pecados. Então aqui ele já estava, e eu entendi que a casa de Deus era eu mesmo, o meu corpo, a minha mente e o meu coração. Então ele disse que ele me santificou, eu preciso viver como tal. Esta casa, somos casas de Deus, para que o meu nome, olha só, esteja nela perpetuamente. Sabe, amada igreja, o meu maior prazer é falar da palavra de Deus, é recitar a palavra de Deus, divulgar o que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu sou testemunha viva de que Ele é real e verdadeiro. Ele é um Deus presente. Ele é o nosso socorro bem presente quando a gente precisa. Porque então, a gente precisa ser filho. Eu vou chegar lá. Perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Então Deus, amém. Ele nunca nos abandona. Ele está, Ele é um Deus presente, onipotente e onisciente. O mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. Ele disse lá em Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo. Agora, eu quero falar. Até aqui eu fiquei numa adrenalina. Eu comecei a ser, aí o Senhor já me deu o dom de ser evangelista. Eu que não sabia quase nada, uma simples dona de casa. Eu amo ser dona de casa. Eu não queria nem sair de casa. Eu só queria. Aí de repente o Senhor já começou a me usar para ajudar pessoas, ganhar almas para Ele. Era tão assim, sobrenatural. Só que passou o tempo, a gente mudou de cidade, a gente foi para Dourados. E lá eu comecei, a gente foi numa igreja e eu comecei a me frustrar com as pessoas, porque eles falavam para mim que eu não podia evangelizar, que eu tinha que usar somente uma roupa social. E eu comecei, eu me chateei e me afastei da igreja. E aí, igreja, eu tive uma prova de fogo. Sabe o Salmo 91? Se a gente habitar no esconderijo do Altíssimo,
Ali no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nele então descansará. Então dirás a ele: ele é o meu protetor. Se a gente, o esconderijo é a própria palavra, porque a palavra é Deus. Por isso que a Bíblia é sagrada. Então, se eu estou de acordo com a palavra, Ele vai cumprir na minha vida as promessas dele. E aí então, eu me afastei debaixo das asas do Pai. E eu falei: isso não é pra mim, eu vou ficar na minha. E meu esposo nessa época já estava convertido, ele continuou indo na igreja e eu me afastei. Uma certa noite eu tive uma parada cardíaca. Eu comecei a parar de respirar. E até que meu marido me viu, ele não conseguia fazer nada. E daí no outro dia eu levantei e já começou a sair sangue preto do meu peito. E era algo tão desesperadora. E era muito sério. Eu sabia que se não fosse Deus, eu não estaria mais viva. Porque só o Senhor Jesus que cura câncer. E aí quando eu saí na minha janela assim no meu quarto, eu ouvi dos céus Deus falando para mim assim, com voz audível. Deus falou assim para mim: por que você parou? Você é minha discípula. Eu ouvi claramente Deus falando para mim. E eu falei assim: Pai, essa doença não vai ser para a morte, mas vai ser para a tua glória. Aleluia. Eu vou testemunhar. E eu sempre fui ousada, sabe, igreja? E eu corri no posto, tinha um posto perto de casa. Eu corri lá e falei assim pro doutor: eu quero um ultrassom rápido. Ele disse: mas o doutor aqui sou eu. Eu falei: eu quero agora um ultrassom, eu preciso. Ele falou: tá bom, então ele me deu. E eu fiz rapidamente a ultrassom, os médicos se juntaram e falaram: muito grave. E aí falou: olha, vamos fazer uma biópsia. E era muito grave. E aí eu não tinha nenhuma força. Não tinha força nem de ficar em pé. Eu não falava para ninguém. Eu sozinha ia fazer os exames. E quando fiz a biópsia, o doutor não quis me entregar o recado. Ele chamou o assistente, me chamou à parte e falou: olha, você tem que ser muito forte. Você já tem filhos? Eu falei: você já recebeu Jesus? Você já entregou sua vida para o Senhor? Ela falou: nossa, você é forte. Igreja, eu nunca parei de ganhar almas. No deserto, eu quase não respirava, eu ganhava almas. Amém. Eu sei que em tudo o Senhor tem um propósito. Aleluia. Então, eu não conseguia pisar. E nisso eu liguei para o meu esposo, ele nem sabia. E a minha cunhada chorou muito, falou: nossa, como você foi sozinha fazer isso? Eu sei que quando cheguei lá na oncologia, parecia tudo preto. Era uma sensação horrível. E eu comecei aquela peregrinação. Foi terrível. Não tem coisa pior. Eu só sei que quando eu estava assim, meio que já falecendo, de tanta dor no meu peito, até sabe quando você passa a tremer por dentro de tanta dor? As minhas amigas iam lá para se despedir de mim. A minha cunhada pediu perdão às pessoas, porque... Aí quando meu esposo foi me pegar, eu falei assim: eu vou te pedir uma coisa. Você nunca fala que eu vou morrer, porque eu não morrerei. Viverei para contar os feitos do Senhor. Amém. Eu falei: por favor, só isso eu te peço. Aí, as minhas amigas morreram, mas eu tive a oportunidade de ganhar todas elas para o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ele é grande, Senhor. Aleluia, Pai. Deus temido, Deus poderoso, onipotente. Eu vi muitas delas definharem. Elas tinham muita vontade de viver, mas elas não tiveram fé. Mas elas não buscaram a igreja. Entende? Elas não buscaram como deviam ser buscadas. Por isso estão aqui, igreja. Eu clamo a Deus. Vocês estão aqui para ouvir o que eu tenho que falar para vocês. É a última hora, igreja. O Senhor tem falado muito forte no meu coração. E hoje o Senhor falou: se vocês obedecerem, a descendência de vocês serão benditas, e a promessa dele é para sempre. E através de vocês, muitas pessoas serão beneficiadas. Porque faz quase 20 anos, eu não sei quantas almas eu já ganhei para o Senhor. Eu sei que Deus não se agrada disso, mas em tudo o Senhor tem um propósito. Basta que a gente seja mais forte, porque
Deus é mais poderoso do que o câncer. Deus, Ele ressuscitou. E se a gente está com Ele, com a palavra, a gente já ressuscitou com Ele. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, eu comecei a fazer a quimioterapia. Na sala de cirurgia eu tive outro encontro com Deus. Era muito grave, eu já estava falecendo, eu tive outra parada. E o doutor Davi, o anestesista, ficaram esperando eu falecer. Eu só vi aquele vulto, eu chamei o doutor. Eu falei, não é para tirar meu peito. Ele falou, o quê? Eu não sou Deus? Ele levou um susto. Eu falei, mas Deus é médico dos médicos. E Ele é Senhor do Senhor. E está escrito que eu já sou curada. Amém. Tem que declarar a palavra em meio à luta. Enquanto você está respirando, creia. Porque o Espírito Santo, Ele vai agir. Ele é verdadeiro, Ele é real. E eu disse assim, Ele é médico dos médicos. E você vai me dar boa notícia, falei para o doutor. E aí eles fizeram a cirurgia. E na sala da cirurgia eu tive outro encontro com Deus. Deus falou assim para mim, eu te escolhi, eu vou te usar. A única coisa que eu quero que você leve a minha palavra para o meu povo que eu escolhi. Não importa onde, a hora. Eu amo fazer isso, é algo tão maravilhoso. E Deus me usa, eu nem tenho estudo, mas Ele coloca a palavra na minha boca. Ele me faz lembrar. Lá em João 16, quando os discípulos de Jesus falaram, olha Senhor, se o Senhor for, nós vamos esquecer tudo que aprendemos de Ti. Jesus falou assim para eles, é melhor que eu vá, vou mandar outro Consolador, vou enviar, igual a mim. E Ele vai fazer vocês lembrar tudo que vocês ouviram de mim. E aí em João também, ele diz assim que o Senhor, Ele vai nos avisar aquilo que vai acontecer, antes mesmo que aconteça. Amém, igreja? Então, na sala de cirurgia eu tive esse encontro. Quando terminou a cirurgia, o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu nem deveria ter tirado as glândulas dos teus braços, porque está tudo benigno em você. Eu já estava livre do câncer, completamente curada. E ele falou, vamos fazer uma outra biópsia. Ele fez, estava tudo benigno em mim. Só que ele mandou fazer a quimioterapia. E não tem coisa pior que a quimioterapia. Deserto, a gente não tem força para gritar, para chorar. A gente só quer desistir. A gente não, parece que a mente para e acaba tudo. A gente não consegue nem raciocinar. E eu fiquei sabendo depois que a doutora, ela colocou químio a mais para mim. Olha só como que o inimigo usa pessoas. Até a doutora, ela não suportava, porque eu via que ela não era normal. E ela colocou químio a mais. E eu olhava para minhas amigas, eu falava, mas por que eu sofro tanto assim? Por que sou eu? Depois eu fiquei sabendo. Mas a última consulta que eu tive com essa doutora, a Viviane de Dourados, inclusive todo mundo ficou sabendo que ela foi mandada embora, mas eu orei com ela. E ela recebeu Jesus. Aleluia. E ela se libertou do mal. Eu creio que agora ela está fazendo o bem. Então nós temos que sempre pagar o mal com o bem. Aí é que está a cura, igreja. Eu quero falar sobre isso com vocês nesta noite. Então, quando eu estava fazendo a quimioterapia, eu tinha que fazer todos os exames para ver se eu suportaria, porque eu fiquei muito fraca. Até eu gravei uma entrevista na época, eu estava careca, eu estava sem força. E eu falava assim, o quanto que a família é importante. Em todo o tempo. E nessa hora, então, é muito mais importante. Eu sei que quando eu estava falecendo, já que eu não suportava mais a quimioterapia, eu clamei a Deus. O Salmo 50:15 está escrito assim, na angústia, clama a mim. Eu te livrarei, tu me glorificarás. E eu clamei a Deus, falei, Senhor, fala comigo se estou morrendo ou o Senhor já me curou. Manda alguém falar comigo. Nisso Ele tirou de mim aquela ânsia de morte. E eu saí do hospital assim, um pouco fraco, com tontura, e uma mulher ia passando de bicicleta. Ela disse que ela estava de joelhos na igreja dela orando. E ela disse que Deus falou com ela. Vou te mostrar uma pessoa e você entrega o meu recado a ela. Diz a ela que eu ouvi o clamor dela. Amém. E que ela já está curada. Aleluia. Quero dizer para vocês que Deus, Ele responde aos seus filhos. Aleluia. Você sabe que lá em João 3,16 é uma passagem que é muito conhecida. Está escrito assim que Deus não desistiu da humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho para que todos que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Graças. Só que Ele amou o mundo, igreja. Mas vamos lá para João 1. Ele veio somente para os seus. E aí no 1,12 está escrito assim, mas todos que receberem Ele.
vão se tornar filhos dele, ao saber quem crê no nome dele. Então, nós como filhos, ele nos dá o poder de filhos. Então a gente tem que saber desse poder, igreja. A gente tem tanto com Deus e às vezes a gente não sabe dessa boa notícia. E eu aprendi, em meio à luta, em meio ao sofrimento, por isso eu peço à igreja, divulguem que Jesus é médico dos médicos. Que Ele cura, Ele ressuscita, porque Ele me ressuscitou. Amém. E eu quero falar para vocês, eu vou dar para vocês a boa notícia de como a gente alcançar essa graça. A graça já não foi dada, mas a gente tem que conquistar. Aqui o pastor recitou Mateus 18. Se 2 ou 3 pessoas ligarem na terra, se estiverem unidos em meu nome, diz ali Mateus 18, 19, ali eu estarei. Sabe o que eu aprendi hoje nesse versículo, pastor? O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos dar vida e vida em abundância. Amém. Então, o diabo, ele quer dividir a família. Nesses últimos tempos, o diabo tem trabalhado muito nessa área. Por isso que nós temos que vigiar e orar. E não levar em consideração nada. Porque uma vez que se uma pessoa falou mal, olhou, não é a pessoa a igreja. A gente tem que orar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E aí é que está a vitória, aí é que está o segredo. Você perdoar todos que te magoaram. Eu quero falar só um pouquinho aqui de Tessalonicenses. Não sei se eu vou encontrar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tá, então eu vou ler para vocês Hebreus 4:12. Hebreus 4. Quem quiser abrir para acompanhar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém, igreja? Aqui ele continua. Cristo é superior do sumo sacerdote. Então ele intercede por nós. Olha só. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Prestem bem atenção nesse versículo, igreja. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, igreja? Hoje é o dia da oportunidade. Olha que interessante. E agora, se vocês puderem abrir Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia, Senhor. Glórias. 1 ou 2? Primeira ou segunda? Primeira ou segunda Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses. Peraí. Eu acho que é a primeira. É isso mesmo, eu falei primeira. É isso mesmo. Primeira Tessalonicenses 5. Eu vou ler aqui um pouco adiante. Veja que ninguém pague mal com mal, mas segui sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha que interessante. Muitas das vezes a gente tem aquelas pessoas preferidas, não é mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que amar os nossos inimigos. Um novo mandamento de Jesus. Ele disse
que nós ouvimos falar de Moisés, dente por dente, olho por olho, mas ele nos trouxe um novo mandamento. Amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, bendizei, se o teu inimigo quiser comer, dá-lhes comer. E aqui ele disse, nunca pague mal com mal, mas assim, tem que fazer o bem a todos. Não é só para as pessoas do bem, para a nossa família. É com todos. Lá em Romanos, está escrito assim, que o que depender de nós temos que ter a boa reputação com todos os homens. Amém? E aqui ele disse, alegrai-nos sempre e orai sem cessar. Sabe essa oração, você está sempre com Deus, a palavra na mente, no coração? Não é que você vai ficar de joelho e andar, não. Mas sabe você ter aquela intimidade com Deus? Sempre não sair da presença de Deus. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Jesus Cristo, para convosco. Não entristeçais o Espírito Santo. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente fala uma palavra dura para a pessoa que está perto de nós. Lá em Efésios 4:29 está escrito assim: não saia da sua boca nenhuma palavra dolosa, nenhuma palavra que cause tristeza para outra pessoa, mas tudo que a gente for falar tem que ser somente para a edificação, somente para o bem, que causa bem para o outro. Por isso nós temos que cuidar as nossas palavras. Lá em Provérbios capítulo 18:21 diz assim, que a vida e a morte está no poder da língua. Por isso nós temos que saber administrar bem as nossas palavras, porque por elas nós seremos alimentados. Olha que sério, a palavra não volta vazia. Então devemos falar somente coisas boas. Não entristeçai o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. A profecia da palavra que vocês estão ouvindo, vocês estão guardando no coração, amém? Examinai tudo, retende o que é bem, o bem, e abstendo-vos. Aleluia, Deus. Fugindo da aparência do mal. A gente tem que ouvir tudo e guardar o que é bom e o que não presta, a gente joga fora. E fugir da aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito. Prestem bem atenção onde que eu quero chegar, igreja. Prestem bem atenção nessa passagem aqui. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também fará. Amém? Deus falou, amém, eu vou obedecer. Porque eu sei que no tempo oportuno Ele vai ser o meu socorro. Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. E aqui Ele está falando de novo para a gente sempre saudar a todos. Toda a Sagrada Escritura se resume no amor. E quem ama sempre vai procurar fazer o bem ao outro. E a cura está aqui, em obedecer, em dar o coração a Deus, se humilhar na presença de Deus e sempre falar: Pai, me perdoa, me ajude. Porque não é fácil a gente obedecer. Só que a gente, como filho, lá em João 1,12, fala que Ele nos dá o poder de filhos quando a gente obedece Ele. E as bênçãos, lá em Deuteronômio 28, é para os obedientes. É bem claro. Obedece, é feliz, curada, ou não obedece e vai viver sofrendo. Outra coisa, é importante a gente saber que o Senhor, Ele nos vê sempre. Ele está presente e, vamos dizer assim, que Ele fica filmando a gente todo o tempo. Eu quero falar dessa passagem aqui, que uma vez que, você viu aqui tudo o mandamento dele da obediência, se a gente não despreza a profecia, fazer o bem, tudo, aqui tudinho, se vocês quiserem ler depois, as Tessalonicenses. Aqui ele está falando que então Ele vai conservar o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, se a gente está pronto, se a gente está de acordo com a palavra de Deus, a gente vai estar sempre pronto. Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim:
temam a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se a gente está de acordo com a palavra, a gente está temendo a Deus, obedecendo a Deus, a gente pode mandar o mal embora. E o diabo, ele não pode com a gente. Se a gente estiver na santidade, porque aqui ele está falando assim, irrepreensíveis. Olha que interessante. Então o espírito está pronto, a alma, a gente, tudo pensamento errado, a gente vai deletando. A gente coloca na nossa cabeça, na nossa mente, só coisas boas. Como está escrito lá, também em Filipenses 4:8, né? Lá no 6 ele fala, alegrai-vos. Novamente eu falo para vocês, alegrai-vos. Ele disse, logo o Senhor vem, Ele está perto. Ele diz assim, não se preocupe com nada. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas deixa que a paz do Senhor, que excede todo tipo de entendimento, seja que ocupe o seu coração e a sua mente. E aí ele está falando para a gente não se preocupar com nada. Então se a gente obedece, olha só, primeiro você fica feliz, a mente, você não se preocupa. Não é? Por isso que a gente é chamado de louca, né, pastor? Porque mas tá faltando, tá doendo. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é o que a gente sente, não é o que a gente vê. Tá doendo, você manda embora. Lá em Marcos 16, está escrito assim, do 15 em diante, esses sinais vão te acompanhar aos que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, e eu colocar a mão sobre os enfermos, mesmos ficarão curados. Mesmo que a gente tome veneno mortífero, mal algum nos causará. E falaremos em novas línguas. E Deus, lá no 17, Ele vai confirmar a nossa mensagem. Amém, igreja? Amém. Gente, privilégio, Ele confirma. Olha, como é bom saber dessa boa notícia. Quase 10 anos, há 10 anos, eu fui curada completamente de câncer de mama. Glória a Deus. E o Senhor restaurou a minha saúde. Amém. E eu comecei um pouquinho, tem um remédio lá que eles dão para a pessoa que faz cirurgia, e eu falei, eu não vou tomar mais esse remédio, é tipo uma quimio, muitas que tomaram já morreram. Só que eu disse que eu não morrerei, eu falei para a doutora, eu tenho fé, eu não preciso mais tomar remédio, porque tem o plano B, o plano A e o B. Pela fé você vai buscando, você vai tendo fé, aí você fala, não vou te tomar mais, né, o remédio, você pode resistir ao diabo. Não é que não tem que tomar remédio, porque os médicos foram postos por Deus para nos ajudar. Mas quando os médicos são limitados, aí entra a providência divina se nós crermos. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, 17, está escrito que a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o escudo que derrota todos os dardos do maligno. Amém? Amém? Então aqui nós temos que estar no espírito, comendo, vivendo a palavra todo o tempo, e a alma, tudo que começa a pensar em coisas boas, fuja da aparência do mal, para não te causar depois dano. E aqui ele disse o corpo. Muitas pessoas falam que Timóteo ele teve dor de estômago, mas às vezes é consequência porque disse que a água lá era barrenta. Você falou para ele que tinha que esterilizar com vinho, mas é uma outra história. Mas então a gente tem uma boa alimentação, ficar feliz, procurar fazer aquilo que faz bem para nós, procurar estar com pessoas que vai te alegrar, te animar, e orar pelas pessoas que realmente dão um pouco de trabalho, mas amar a todos, assim como o Senhor nos ama. Então, espírito, alma e corpo tem que estar em harmonia. E é Deus que vem e completa, se a gente obedece a Ele. Você sabe, aqui em segunda Crônica 9,16 está escrito assim, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando, buscando o coração cujo é totalmente dele, para Ele se mostrar forte. E aí eu lembro, pastor, ele disse que nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Como luz, Ele nos vê. Como que a gente brilha? Quando a gente brilha, a luz dele. Porque se Ele falou que a gente é luz, a gente precisa ser luz, igreja. Porque Deus vai cobrar da gente. Amém? E aí ele disse, porque se nós resplandecemos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, está escrito assim, que nós temos que entregar a palavra do Senhor ao povo pecador, corrompido, esse povo que ainda não conhece a palavra. Nós temos que entregar a palavra de Deus a essas pessoas, brilhando a luz do Senhor. Amém? Amém? Então a gente tem que fazer a diferença. A gente nunca tem que querer se igualar.
Mas a gente vê uma situação, a gente tem que orar. Porque nós somos representantes de Cristo aqui. Onde está escrito isso? Lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: em Cristo nova criatura és. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E então o Senhor ele nos deu a missão da reconciliação. Reconciliar o homem a Deus. E no 20 nós passamos a ser embaixadores de Cristo. E logo a gente não precisa mais se preocupar. Aquilo que a gente não consegue fazer, a gente deixa Deus fazer, porque é Ele que nos dá o sustento. Porque nós temos visão do reino. Amém? Aqui em Mateus, capítulo 24, 14, está escrito assim: quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. Então, nós temos que ter visão do reino. Temos que congregar numa igreja, amar as pessoas, orar pelos nossos líderes, mas a gente tem que ser agente de Deus aonde formos. Não importa, porque é Deus que nos coloca ali, Ele quer nos usar. Porque naquele dia, aqui Ele diz: a quem nós temos que prestar conta. Amém? E no tempo oportuno Ele nos encontrou. Tudo que passamos, lá em Romanos 8, 28, está escrito assim: que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, juntamente para aqueles que já, Ele escolheu. E outra coisa que eu fiquei sabendo, igreja: se tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, logo tudo fica muito difícil para os que não amam. Entende? E a gente não precisa falar: por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso? A gente nunca tem que usar essas palavras. A gente tem que falar: Pai, me ajude a entender os teus propósitos. O que eu devo fazer nessa situação? Me usa como teu instrumento. Eis-me aqui. E então, o Espírito Santo que vai nos ensinar. E nós não devemos temer mal algum. A primeira coisa que Deus me libertou quando eu tive um encontro com Ele foi do medo. Nunca mais tive medo. E Ele me libertou de todos os meus medos. Eu me identifico muito com Salmos 34. Ele me libertou dos meus medos. E então, Ele é presente na minha vida. Eu sou testemunha viva dEle. Lá em Atos 1:8 fala: e serei minhas testemunhas ao descer sobre vós o meu Espírito. Aqui em sinagoga, em Samaria, até os confins da terra. Amém, igreja? Eu acho que eu falei muito. Outra vez eu falo mais. Tem muita coisa para falar. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Guardem a palavra no coração de vocês. Porque é medicina para quem encontra. Vida. Faz quase mais de 10 anos eu não tomo nenhum remédio. Porque eu vivo a palavra de Deus. É simples assim. Amém, igreja? E eu profetizo que vocês creem, que Deus deu a vocês o dom da fé. Essa fé sobrenatural que eu tenho. E aí a gente louco tem que ser usado. Porque tudo que recebemos de Deus nós precisamos fazer. Dar aos que não têm. Amém. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade.